A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs e aqueles que nos acompanham nas redes sociais, especial aqui no YouTube, no Instagram, no WhatsApp e também no Facebook. Quero trazer mais uma reflexão na palavra de Deus para as nossas vidas, exaltando e glorificando a Deus por este momento, no desejo que a palavra de Deus chegue até a tua vida, para que a tua fé seja renovada, a tua esperança e a tua confiança no Deus de Israel, o nosso Senhor. Aquele que tem o controle de todas as coisas em suas mãos e que nunca, jamais, em nenhum tempo, antes, durante ou depois, perdeu o controle da situação. Cremos assim, e porque cremos assim, assim falamos. Ele tem o controle de toda a situação. Louvando a Deus e reconhecendo a sua soberania. Quero ler o que está aqui escrito no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 17, que diz assim: E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e disse: Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço, agora, que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Colocando aqui um tema nesta reflexão, seria exatamente: homens de Deus também têm sentimentos. Repetindo para que você possa memorizar este tema. Os homens de Deus também têm sentimentos. Versículos 18 e versículo 20 vai dizer, a mulher vai reconhecer que Elias é homem de Deus. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? E no versículo 20, nós vamos encontrar este homem de Deus tendo sentimentos, e sentimentos de angústia e de tristeza. No versículo 20 ele diz assim: E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Para muitas pessoas, pregador, o cantor, pastor,
o líder religioso, espiritual, é como que ele não tenha sentimentos, é como que ele seja intocável pelas circunstâncias da vida. E nesse texto aqui, nós vamos encontrar um dos grandes homens de Deus tendo uma reação de tristeza, de angústia, por causa de uma situação que ele está vivendo. Para que nós possamos entender esta situação, o texto ora lido inicia-se assim: e depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. O texto diz, e depois destas coisas. Que coisas? O contexto vai mostrar para nós, do capítulo 17, que quando as águas do Queribe secou e os couvos deixaram de levar pão e carne para Elias, Deus o orientou a ir para a cidade de Sarepta, pois lá ele havia preparado uma mulher viúva para sustentar o profeta de Deus, Elias. E Elias vai a Sarepta, e quando ele chega ali, ele encontra esta mulher, esta dona desta casa, colhendo alguns gravetos com o seu filho, e Elias pede algo para comer, e ela diz que não tem nada, e está colhendo aqueles gravetos para fazer um bolo e comer com o seu filho e depois morrer. Ele encontra uma mulher necessitada, ele encontra uma mulher abatida pela luta, ele encontra uma mulher sem perspectiva de vida e desanimada. Uma mulher que tem entregado os pontos, dizendo, vou fazer um bolo, vou comer com meu filho e vou esperar a morte chegar. Lembrem-se que está havendo uma seca e já vai com alguns anos. Essa seca vai durar 3 anos e 6 meses, conforme a gente lê no texto. Elias olha para ela e diz assim, faz primeiro para mim e depois para ti e o teu filho. E a mulher vai lá e faz o bolo e traz para Elias, e Elias come, e Elias libera uma palavra de bênção para aquela mulher, dizendo que não faltará mais farinha na panela, nem azeite na botija desta mulher. Bem certo que depois que termina isto, o texto no versículo 17 vai dizer, e depois destas coisas, depois deste acontecimento, de Elias pedir para ela fazer primeiro o bolo para ele, e depois para ela e o filho, ela faz, e a farinha é multiplicada e o azeite é multiplicado na vida e na casa daquela mulher. Depois destas coisas, o filho desta mulher adoece, e a doença se agrava ao ponto do menino perder a sua vida. O menino morreu. Quando o menino morre, a mulher ela fica indignada. Vamos usar aqui um termo um pouquinho forte. Ela fica revoltada com o homem de Deus, pois ela atendeu o seu pedido, ela fez o que ele pediu, e agora o seu único filho, já sendo viúva, morre. Então ela vai até o homem de Deus e diz para ele, então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Percebam que ela acusa, atribui a morte do seu filho à presença de Elias naquele lugar.
ela está indignada, ela está revoltada. Vejam que antes ela não tinha esperança alguma, ela ia fazer um bolo para comer com o filho e esperar morrer. Mas agora ela foi abençoada por este homem de Deus que liberou uma palavra de bênção na vida dela, e nem a farinha foi multiplicada e o azeite foi multiplicado. Eu gosto sempre de dizer, nesse último ano que temos enfrentado essa dificuldade de pandemia, eu tenho repetido com mais frequência em conversas particulares com alguns irmãos, individual com alguns irmãos, ou mesmo na minha casa com minha esposa, eu tenho dito o seguinte: viver é bom demais. A maior dádiva que Deus nos deu aqui, como humanos, foi o dom da vida. Agora, quando esta vida, ela nos traz mais alegria do que tristeza. Quando a vida ela se torna amarga, as circunstâncias nos entristecem, amarga os nossos dias, nós acordamos e dormimos sem uma esperança, sem uma perspectiva. Muitos chegam ao ponto de dizer que preferia morrer e ir embora para a eternidade do que viver essa vida angustiante, sofredora, sem um norte, sem uma perspectiva de um amanhã, vivendo assustado, assombrado, preocupado, recebendo notícias e mais notícias tristes, e a vida fica sufocante. Essa mulher, ela questiona o homem de Deus e atribui a sua presença ali à morte do seu filho. Veja que aquela mulher que não tinha perspectiva de vida alguma, agora queria viver e viver com o seu filho. Por quê? Porque a vida para ela melhorou. A farinha da panela foi multiplicada, o azeite da botija multiplicou, ela agora tem com que viver com o seu filho. Então ela está querendo viver, como eu gosto de dizer, vivendo, achando bom e querendo viver mais. Como o apóstolo Paulo disse, o viver para mim é Cristo. Aleluia! Para que pedir para morrer se Cristo é vida? Todos nós queremos viver e viver mais. Temos desejo, aceitamos a Cristo, cremos no Evangelho, na vida eterna, na salvação eterna para morar com Deus, mas enquanto Ele permitir estarmos aqui na terra, vivendo com os nossos parentes que amamos, com os filhos, com a esposa, com o esposo, para as mulheres, não é isso? Com os amigos, com os irmãos da igreja, com os colegas de trabalho. Nós queremos desfrutar desta vida que é uma dádiva de Deus. A mulher agora sentiu prazer em viver porque a situação da vida dela foi mudada pela presença do homem de Deus na sua casa. A escassez saiu e chegou a fartura. A tristeza saiu e chegou a alegria. A angústia foi embora e o prazer de viver entrou de volta nesta casa. E depois disto, o menino adoeceu e morreu. Então ela vai até o homem de Deus e apresenta aquela criança. E o versículo seguinte, e ele lhe disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. Veja que ele não disse nada à mulher, ele só fez pedir à criança. Ele não revelou à mulher o que ele iria fazer, qual seria a sua atitude. Ele não reprovou as palavras daquela mulher. Ele não repreendeu-a, pois está lançando sobre ele a culpa da morte do seu filho. E isso eu entendo como um ponto necessário e indispensável para aqueles que servem a este Deus. Maturidade nos momentos de crise. Ser
experiente, maduro, para enfrentar o momento que está passando. E quantos momentos adversos você já enfrentou? Quantos momentos contrários você já encarou? Quantos momentos desagradáveis você já passou? Mas a maturidade fez com que você passasse sem blasfemar, sem reclamar, sem espraguejar, mas confiando que Deus iria dar uma solução. Elias demonstra aqui uma maturidade em não repreender aquela mulher aflita, aquela mãe angustiada pela perca do filho, mas ele diz: me dá o teu filho. E pega o menino do regaço dos braços daquela mãe e sobe para o quarto onde ele habitava e deita aquele menino sobre a cama dele. Aleluia. Versículo 20 vai dizer: e clamou ao Senhor e disse. Eu acho lindo este versículo, irmãos, e ele fala tão alto ao meu coração. Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho. Eu chamo esse segundo ponto aqui do ponto de rendição do homem de Deus. Elias se rende à situação difícil que ele está enfrentando. Ao momento de luta, de angústia que ele está ali passando, sentindo no seu corpo a dor daquela mãe que perdeu o seu filho. Elias toma a dor daquela mãe para si. E ele se rende ao Deus soberano, ao Deus dono da vida, ao Deus que é soberano para tirar a vida e a tornar a dar. Ao Deus, ao único que tem o poder de gerar vida, porque a vida está nas mãos de Deus. O Senhor Jesus, ele diz no capítulo 10 de João, no versículo 10, que o ladrão só veio matar, roubar e destruir. A parte segunda deste versículo, ele disse: mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Elias se rende a este Deus. E olha como é lindo a rendição de Elias. Primeiro, ele se rende clamando ao Senhor. Início do versículo: e clamou ao Senhor e disse. Clamar a Deus na hora da angústia. Clamar a Deus na hora da adversidade. Clamar a Deus na hora da necessidade, da precisão. Ele nos autorizou a fazer isto. Ele disse ao profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Ele disse através do profeta Isaías: buscai-me, ou buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Ele disse através do rei Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aleluia, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Ele nos autorizou a clamar a Ele nos momentos de dificuldade. Por favor, não critique ninguém, ou não reprove alguém porque na hora da angústia se lembra de clamar ao Senhor. Foi Ele quem autorizou isto. Há pessoas que dizem, criticando os outros, não lembra de Deus, não quer nada com Deus, mas na hora da dificuldade, da angústia, é clamando por Deus, é gritando por Deus. Foi Ele quem autorizou isto. Ele autorizou clamar a Ele. Vemos aqui
o homem de Deus, clamando a ele num momento difícil, num momento de angústia, de dificuldade. Segundo, ó Senhor, meu Deus. Segundo ponto desta rendição de Elias é renovar a convicção que o Senhor é o seu Deus. O salmista, ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada sentirei falta. Elias renova essa convicção dentro dele no momento de rendição, dizendo que o Senhor é o seu Deus. Nós encontramos em diversas passagens da Bíblia Deus, homens orando a Deus e dizendo: ó meu Deus, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Homens de Deus orando e clamando a Deus, referindo-se a Ele como o Senhor da sua vida. Isso é sinal de rendição. E deixa eu te dizer uma coisa forte e firme agora. Como é bom quando o homem se rende a Deus. Quando o homem reconhece que o seu socorro vem do Senhor. O salmista, ele vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! O salmista vai dizer para nós: se não fosse o Senhor que estivesse conosco, ao meu lado. Aleluia! Os meus inimigos, os nossos inimigos já teriam nos devorado, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Então a rendição de Elias aqui é real, é uma saída que o homem tem nas horas das dificuldades, além de clamar a Deus, se render à sua vontade e se lançar aos seus pés. Eu me rendo, eu me entrego, eu reconheço que sou pó e cinza. Eu reconheço que se o Senhor não acudir, se o Senhor não chegar com o socorro, ninguém mais poderá me socorrer. O salmista, ele vai dizer que é melhor confiar em Deus do que nos homens, é melhor confiar em Deus do que nos príncipes. O salmista vai dizer que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós nos rendemos à vontade de Deus. O próprio Elias vai chegar no Monte Horebe, certa vez vai dizer: Deus, basta, chega, não suporto mais, não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida. Isso é se render a situação aos pés do Senhor, é se lançar aos pés de Deus, a sua vontade. Versículo 20 ainda vai dizer assim para nós: também até a esta viúva com quem eu moro, afligiste matando-lhe seu filho. Que terceira parte dessa rendição maravilhosa nós temos aqui. Elias está dizendo a Deus, até a esta viúva com quem eu moro. Sabe quem me mandou para cá, Deus? Foi o Senhor. Eu estava lá no Queribe, quando o Senhor mandou eu vir a Sarepte, que o Senhor tinha preparado uma viúva para me sustentar. E eu estou aqui morando com ela, e ela tem me sustentado durante essa minha estadia aqui. E até a esta mulher o Senhor tem afligido. A ordem que o Senhor me autorizou dizer para o rei Acabe que não choveria até eu falar novamente, até eu dizer novamente, até aqui tem afligido esta mulher. Também a esta mulher que o Senhor providenciou para me dar hospedagem, para me abrigar. E como o Senhor afligiu essa mulher,
tirando o seu único filho, sem esquecer que ela já é viúva, não tem marido e agora fica sem o filho. Despedaçou, rasgou o coração desta mulher, Senhor. E até a ela o Senhor tem afligido. Elias, ele se rende, clamando ao Senhor, renovando a convicção que o Senhor é o seu Deus e sentindo a dor desta mulher. No versículo de número 21, ele vai orar a Deus e vai dizer: então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Glórias ao Senhor. Que oração rápida, curta, objetiva e direta. Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Traz de volta o fôlego de vida a esta criança. Faz com que esta criança volte a respirar livremente. Permita-me abrir aqui um parentezinho, vou fechar rápido. Quantas pessoas estão padecendo durante essa pandemia e a causa principal é a falta de ar nos pulmões, é a falta da liberdade de respirar. Eu estava aqui hoje pensando, por isso que me veio à mente esse texto, por isso que estou te trazendo esta palavra, porque eu estava aqui orando por um amigo que hoje foi entubado. E eu quis orar por ele hoje à noite. E quando fiz uma oração, me retirei aqui para um local da minha casa sozinho e fiquei ali meditando naquela situação do meu amigo, meu irmão, meu amigo, um homem de Deus. E eu pedi a Deus que me desse uma palavra para mim orar a ele, não assim, com aquelas palavras que porque a gente ora pedindo a Deus para que cure, para que chegue, para restaurar. E quando eu pensava assim, eu me vi orando e eu dizia assim: Deus, como sopraste o fôlego de vida nas narinas de Adão e encheu o seu pulmão de ar para que ele vivesse, sopra nas narinas do teu servo e faz com que os seus pulmões recebam o fôlego teu, receba oxigênio da tua parte e os seus pulmões voltem a funcionar normalmente e ele tenha o fôlego de vida restaurado para a glória do teu nome. Eu creio que o Deus de Israel, o Deus de Elias, é o mesmo Deus. E a minha oração hoje à noite, com a sinceridade do meu coração, com a angústia e o aperto que está dentro de mim, não só por ele, mas por tantas outras pessoas que conhecemos e aquelas que não conhecemos, que estão passando por esta necessidade, com falta de ar para respirar, com dificuldade na respiração. Eu quero crer que o Deus de Israel vai soprar nas narinas desses pacientes que estão nas UTIs dos hospitais de campanha, que estão entubados, que estão necessitados de um aparelho para poder continuar respirando. Eu quero crer que o Deus que nós servimos, ele vai soprar o fôlego de vida no organismo de cada um desses pacientes. E eles vão ter liberdade para respirar naturalmente, sem precisar desses maquinários artificiais para a respiração. Eu creio
que Deus, o dono da vida, vai fazer isto. Fechando aqui esse parênteses, volto aqui para o texto bíblico. Quando ele clama ao Senhor, versículo 22, e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Eu chamo esse terceiro ponto de resposta ao homem de Deus que tem sentimentos. Deus dá resposta ao homem de Deus que tem sentimento. O resultado foi imediato. Deus ouviu a oração do profeta Elias. Deus imediatamente fez tornar a alma do menino e ele reviveu. Deus tem respostas às orações dos seus servos. Deus tem como responder a minha e a tua oração. A minha e a tua oração não ficará sem resposta. Haverá um resultado da parte de Deus e Deus vai responder às nossas orações. Não porque merecemos, mas sim porque precisamos. Somos carentes da resposta de Deus para as nossas orações. Foi Ele quem disse, clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Ele disse a Jó, darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Deus tem resposta para as nossas orações. Aleluia. Então, Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse Elias, vês aí, teu filho vive. Glórias a Deus. Profetize isso no nome de Jesus. Profetize vida sobre os seus amigos, sobre os seus parentes, sobre os seus irmãos na fé. Profetize vida. Deus é vida. Aleluia. Versículo 24 para encerrarmos. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. 3 coisas a mulher revela aqui. Primeiro, o reconhecimento que ela tem de Elias. Nisto conheço. Imediatamente, no momento, pois ela diz, agora, reconheço ou conheço, nisto conheço, agora, no momento, imediatamente. Conheço agora que tu és